Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje nós estamos com a Carol Caires, ela que chegou aqui no Canadá como residente permanente, então ela vai trazer para nós uma visão diferente de como é chegar aqui no país sem o inglês. Então, eu gostaria de agradecer a você, Carol, por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada por estar aqui. Espero que minha experiência ajude um pouquinho, inspire um pouquinho. É sempre muito legal a gente trocar experiência, trocar ideia, crescer junto, evoluir junto. Então, vamos lá. Perfeito. E eu conheci a Carol, tive o prazer de conhecer a Carol durante a minha viagem exploratória pelo Canadá. Conheci ela na cidade de Toronto, não é nessa cidade que ela está morando atualmente, mas depois a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Eu quero saber, Carol, como que você chegou aqui no Canadá? Conta para nós como que foi um pouquinho da sua história para chegar aqui no país. Então, a gente chegou no Canadá, eu e meu marido, em junho de 2018, depois de 5 longos anos de preparação no Brasil. E demorou muito porque a gente chegou aqui como residente permanente. Então, tudo que as pessoas geralmente passam aqui, a gente resolveu passar no Brasil. Inicialmente, a gente era recém-formados, então a gente precisou ter experiência profissional para ter pontuação suficiente para conseguir vir com a residência permanente. Eu não falava absolutamente nada de inglês, então eu não pontuava no processo. O processo foi todo feito pelo meu marido. Ele precisou fazer simplesmente 8 IELTS até conseguir a nota dele. Então também foi um processo bem longo. E, tipo, funny enough, ele conseguiu a nota dele na Índia, o que é, tipo, né? Muito Bem engraçado. atípico, né? Bem atípico. Bem atípico. Ele estava trabalhando numa empresa, ele rodava o mundo inteiro pela empresa, e aí ele chegou a fazer a prova nos Estados Unidos, aqui no Canadá, fez na Índia e fez algumas no Brasil, fez o CELP também, mas ele gostou mais do IELTS, e no final das contas, depois de todos esses anos, a gente conseguiu juntar o dinheiro, ter a pontuação. A gente tem uma participante especial aqui hoje. Juntar o dinheiro, ter o inglês suficiente por parte dele. E aí a gente chegou aqui em junho de 2018 com o PR. E eu com praticamente zero de inglês. Pois é, e você tendo chegado aqui no país sem o inglês, como que foi essa experiência para você? Como que foi ingressar no mercado de trabalho? Você sentiu alguma dificuldade nesse sentido? Ah, com certeza, né? Na verdade, o nosso plano inicialmente era o seguinte: eu cheguei até algumas aulas de inglês no Brasil. Durante 6 meses, eu fiz um módulo de inglês, então tinha aquele inglês bem básico. Quando eu cheguei aqui, eu fiz a prova do YMCA. E eu fui nivelada no level 3, que é tipo um dos iniciais, eu acho que vai até o 12, né? E aí, gente, foi bem desafiador, mas o nosso plano era: ele ia trabalhar e eu ia ficar, tipo, sei lá, um ano e meio, o tempo que fosse necessário, só estudando inglês. A realidade é que quando você chega aqui, o Canadá te engole, assim, tudo que você planejou, tudo que você achou que ia acontecer, você tem que ter plano A, B, C, D e fazer as coisas acontecerem. Então, cheguei a fazer 2 meses de aula de inglês, que eles chamam do governo English as Second Language, e depois disso, eu precisava começar a trabalhar. Porque eu não aguentava mais ver a gente gastando só o dinheiro do Brasil e, enfim, não colaborando. Caríssima a conversão do dólar. É importantíssimo você frisar isso, né? Que apesar de vocês terem chegado aqui no país com a residência permanente, o que já é uma realidade completamente diferente da grande maioria das pessoas, bem interessante isso que você falou, que o planejamento, vocês preferiram passar isso no Brasil, né? Ou seja, vocês Uhum, salvaram dinheiro, juntaram dinheiro no uhum. Brasil, o seu marido lutou bravamente aí para conseguir a nota do IELTS, vocês chegaram absurdamente preparados, né? Tanto Sim. é que você teve a oportunidade de estudar o inglês por esse benefício do governo, que ele é Uhum. inclusive para residentes permanentes, ou seja, você poderia estudar inglês de forma gratuita, mas mesmo assim, o custo de vida acabou realmente pesando para vocês, né? E para ser bem sincera com você, assim, demorou quase 6 meses para o meu marido conseguir emprego na área dele. Então a gente ficou quase 6 meses consumindo
nosso dinheiro do Brasil e convertendo real para dólar. Então, assim, não dava para ficar, tipo, esperando para ver que dia ele ia conseguir emprego. A gente não sabia quanto tempo ia demorar, qual que ia ser o salário, nada disso. Então, com 2 meses aqui, eu decidi que eu precisava trabalhar com alguma coisa. E aí, com esse inglês muito básico, eu fui trabalhar de caixa de supermercado. E eu vou te falar, eu nunca pensei que ia ser tão difícil ser caixa de supermercado. Foi muito desafiador, assim. Eu mal sabia o nome dos produtos. Eu lembro que tinha umas histórias, assim, muito engraçadas de uma pessoa uma vez que me perguntou. Acho que ela me perguntou onde é que ficava, tipo, absorvente. E eu não entendi direito. E eu olhei para ela e falei assim: é de comer isso? Tipo, eu não fazia ideia do que ela tava falando. Aí a pessoa ficou, tipo, super constrangida e, tipo, deu as costas e saiu. Aí eu notei mais ou menos o som que eu tinha entendido. E aí depois eu fui descobrir que ela tava perguntando sobre absorvente, entendeu? Então foram muitas situações constrangedoras. Eu lembro de uma vez que me pediram para ajudar uma pessoa deficiente visual a fazer compra. E eu não fazia ideia do que ela estava falando. E aí eu comecei a montar um carrinho para ela, meio com que eu achava que eu estava entendendo, assim. Tenho certeza absoluta que eu peguei várias coisas erradas. Essa pessoa nunca mais voltou no mercado, entendeu? Então, É realmente uma experiência atípica, né? É fora do comum. nossa, foi muito difícil, assim. Nossa, foi terrível. E era isso, assim, eu ia dando o meu melhor, eu ia tentando me. Eu acho, tá, que você aprende muito inglês estando imerso no inglês. Então eu fiz o meu possível, o meu melhor para estar imerso, mas mesmo assim foi muito difícil. Porque eu acho que quando você já tem o básico, e aí você só quer, sei lá, perder a vergonha de falar, adquirir mais vocabulário, ficar imerso é uma coisa. Quando você não tem nem o básico, quando você não sabe perguntar, sei lá, onde é que é o banheiro, como é que você vai ficar imerso se você não consegue ter nenhuma comunicação muito básica? Para mim, pessoalmente, foi bem difícil, foi bem estressante, angustiante, assim, eu chorava muito. Eu sou advogada no Brasil e aí eu me vi aqui completamente sem meu poder de comunicação, e demorou para vir. Até hoje não Pois é é, a mesma, né? eu Então, imagino, né, uma profissional do meio jurídico, né, que você usa da argumentação, né, para o seu trabalho, você não conseguir se expressar, né? Como que foi nossa. esse sentimento para você? Olha, eu acho que foi um dos piores sentimentos. Eu não conseguia me reconhecer, assim, sabe? Eu não conseguia me entender como indivíduo, assim. Eu me vi completamente dependente de Erickson. Eu que sempre fui completamente independente. Eu dependia dele para comprar pão, gente. Eu lembro que uma vez eu fui tentar tirar Xerox e aí eu queria explicar para a pessoa que eu não tinha é, que eu não tinha cash, que eu só tinha, tipo, cartão. Só que eu falei que eu não tinha money, eu falei que eu não tinha dinheiro. A pessoa olhou pra mim, assim, tipo, você vai pagar como, querida? Então, assim, foi muito angustiante, assim. Chorei muito, eu fiquei muito mal, eu tive dificuldade de me reconhecer. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é importante a gente ressaltar que cada um faz o que pode. Enquanto eu estava no Brasil, o nosso foco era, eu estava trabalhando 12 horas por dia, 7 dias por semana, para conseguir juntar dinheiro suficiente para fazer o Plano Canadá acontecer, enquanto o Erickson estava estudando, trabalhando muito também e fazendo a parte dele pelo inglês. Quando a gente chegou aqui, o plano mudou, a gente se adapta, porque eu acho que a vida do imigrante é isso. Se você não tiver poder de adaptação, você vai ter uma dificuldade gigantesca aqui. Tem que ser resiliente, tem que se adaptar o tempo inteiro. Depois desse, eu trabalhei um mês no mercado, e aí a gente se mudou de Toronto para Kitchener. E aí lá eu resolvi que eu queria estudar. Erickson finalmente conseguiu um emprego, eu resolvi que eu queria estudar inglês e que eu queria tentar procurar um outro emprego. Foi bem difícil achar dos cursos de governo, cursos de inglês do governo, vaga naquele momento. Já era final do ano, já era novembro e tal. E aí eu comecei a estudar inglês em casa. Eu implementei uma grande loucura, que era falar apenas inglês com o Erickson. E aí a gente ficava o tempo inteiro falando inglês. E no momento que os sentimentos já estavam super aflorados, todo mundo super ansioso e angustiado com tudo o que estava acontecendo, eu ainda resolvi trazer mais esse peso para dentro da nossa casa. Primeiro inverno, dias curtos, e a gente ali tentando fazer o nosso melhor, que era falar inglês.
funcionou um pouco. Aí a gente já estava em fevereiro, ou seja, um pouco mais de 6 meses de Canadá, e eu consegui um emprego como law clerk no escritório de Uhum. advocacia. Eu só fico imaginando, porque assim como você falou, você, agora em casa só se fala inglês. Para quem não fala inglês muito bem, esse sentimento é horrível, é horrível, porque você não consegue expressar os seus sentimentos, você não consegue dizer o que você gostaria de dizer. Então imagina, você num relacionamento com todos esses problemas, assim como a Carol bem falou, né, durante o período de inverno, os dias eles são mais curtos, né, tem a luminosidade solar, ela é menor, isso nos afeta, né, emocionalmente, afeta a maioria das pessoas. Então imagina todo esse cenário, mas enfim, você conseguiu um emprego melhor. E é engraçado falar, porque você fala, nossa, mas então só com esse tempo de Canadá, sei lá, 8 meses de Canadá, você conseguiu um emprego como law clerk. Eu sou bem sincera com você, não foi magia não, tá? Eu fui no Google, eu coloquei perguntas comuns para entrevista de law clerk, e eu decorei aquilo ali como se não houvesse amanhã. Eu escrevia respostas, tá? E eu lia e relia e relia e relia e relia aquelas respostas. E aí eu fui aprovada. Eu tive que fazer um teste de inglês básico para ser aprovada, que foi bem básico mesmo, e fui aprovada. E honestamente, assim, hoje eu não sei se foi a melhor coisa que podia ter acontecido para mim. Por quê? Porque eu precisei focar muito no muito básico só para conseguir passar na entrevista. Então eu não acho que eu tinha realmente a capacidade de comunicação necessária para aquela vaga. E aí mais uma vez a gente vai se adaptando, e aquele ditado que fala fake it until you make it. Então você vai lá no fake mesmo e tenta ver o que rola. Foram muitos meses de estudo. Eu lembro que eu chegava no escritório, tipo, a primeira a chegar. Eu tinha um livro de gramática, eu abri o livro de gramática e ficava assim horas estudando sozinha, resolvendo exercícios de gramática. O meu trabalho tinha pouquíssima comunicação verbal, mas eu precisava revisar contrato, muitos e-mails, eu fazia proofreading. Como é que fala? Quando você precisa reler o contrato para pegar erros gramaticais, erros. Revisão. Uma Uhum. revisão, tipo uma revisão gramatical dos contratos. Imagina, gente, eu fazendo revisão gramatical de inglês nenhum. Qual era a gramática que eu tinha na minha vida? Eu usei muito aquele app, o Grammarly, Uhum, para bom. Eu para usei me no meu ajudar. college esse aplicativo. Muito bom, né? Pois é, ele foi essencial para me ajudar a revisar os contratos, para me ajudar nos e-mails, para me ajudar naquela comunicação. Eu fiquei nesse escritório por quase 2 anos. E foi assim, estudando muito, falando muito inglês com o Erickson, que me ajudava bastante nessa parte do speaking mesmo. E escrevendo muito no trabalho. Eu precisava escrever muito. Eu tinha um chefe que era extremamente detalhista, assim, e não era a pessoa mais fofa do mundo, ele era bravo mesmo. Então foi dramático, não foi uma experiência maravilhosa, mas ao mesmo tempo me fez crescer muito, me fez desenvolver muito, assim, sabe? Uhum. E quanto tempo você ficou nessa vaga? Quase 2 anos nessa vaga. E eu lembro que a gente conversou sobre sentir preconceito ou não sentir preconceito, né? Isso é muito pessoal. Era um escritório médio, era um escritório de mais ou menos 150 pessoas. Tinham outras 2 brasileiras, tinham alguns poucos imigrantes, mas na minha equipe, de forma específica, não tinham imigrantes. E era uma equipe de umas 15 pessoas. A minha supervisora, ela falava assim, na minha frente, tá? Ela falava assim: eu detesto lidar com gente que não fala inglês como primeira língua. Não tenho a menor paciência. Vocês demoram para lembrar a palavra, vocês demoram para, sabe, assim, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Inclusive sobre clientes, inclusive sobre canadenses que moram na parte francesa do Canadá. Então, imagina o que ela não falava de mim pelas minhas costas. Foi um peso muito grande durante esses 2 anos, assim, eu ficava o tempo inteiro me sentindo, tipo, julgada, se eu fosse cometer um erro, sabe? Você É, acaba. É um ambiente de trabalho traumático, né? Você acaba colocando em prova a sua própria capacidade, né? Toda a sua experiência do Brasil, você fala, caramba, será que eu realmente estou servindo para alguma coisa, né? É complicado. Como que você conseguiu lidar com isso?
chorando muito. Não, foi terrível, assim. Eu fiquei 2 anos porque eu acreditava que era uma experiência, uma oportunidade excelente para continuar me desenvolvendo, mas ao mesmo tempo foi muito estressante. Eu lembro que eu indo para o trabalho de manhã, eu colocava tipo umas músicas de meditação dentro do carro, que às vezes Erickson estava comigo e ele ficava enlouquecido. Ele falava, gente, o que é isso? Minha esposa fica louca. E eu ficava para tentar me acalmar, assim, para tentar colocar na minha cabeça que eu não estava ali para convencer aquelas pessoas que eu era boa ou que eu era ruim. Eu estava ali para tirar o melhor daquela situação. Então, tentava buscar um controle emocional muito grande. E às vezes ele existia e muitas vezes ele não existia. Assim, eu fui realmente tipo, humilhada mesmo em várias ocasiões durante aqueles quase 2 anos. É, mas eles passaram e, sinceramente, o que eu aprendi lá, eu dificilmente teria aprendido com as outras coisas que aconteceram. Assim, o nível de escrita, o tipo de documento que você precisa ler, o vocabulário que você absorve num escritório de advocacia é realmente um nível muito alto. E para mim aquilo ali foi muito bom. Mas depois de 2 anos eu decidi que estava bom já de ser humilhada e que eu já tinha aprendido o suficiente, eu estava pronta para uma experiência diferente. E qual que foi a sua próxima etapa? Qual foi o trabalho que você foi em seguida? Então, eu queria uma oportunidade de trabalhar com uma coisa que eu falasse mais. Porque, como eu comentei, aquele trabalho ali era mais leitura, mais escrita, e não tinha muita comunicação verbal. Então, eu fui trabalhar com seguros. Eu trabalhei com seguro de carro, trabalhei com seguro de automóvel, e eu precisava falar com os clientes. Eu era a pessoa que você liga quando você tem um sinistro, tanto na casa quanto no automóvel. Então era incrível, assim, porque o cliente precisava descrever o acidente, eu precisava escrever isso, era um relatório, e dar um encaminhamento para aquele processo. E aí, eu tive contato com todos os tipos de sotaques que você possa imaginar, porque não era assim, dificilmente a gente recebe ligação de um canadense. Principalmente a região de Ontário, né? Uma região muito múltipla mesmo, gente de todos os lugares. E foi incrível para mim. Eu cresci muito, o meu ouvido melhorou muito, minha capacidade de comunicação, assim, foi. Nossa, eu não tenho como descrever. O que eu ficava travada antes, tímida, achando que eu não ia entender, o que as pessoas não iam entender, o medo das pessoas me julgarem. Eu fiz, não, gente, agora eu tenho certeza absoluta que eu consigo me comunicar. Mas aí a gente já tá falando do quê? 2 anos e meio de Canadá. Então foi um processo bem longo, assim. Essa história de que, com 3 meses você vai estar falando inglês fluente, com 3 meses você vai estar falando inglês para, sei lá, gente, pedir uma cerveja no bar. Mas ter uma conversa, ter um vocabulário amplo, discutir sobre, sabe, negociar coisas e ter esse vocabulário, essa conversa que exige um vocabulário de mais alto nível, rapidez de pensamento e tal, eu, honestamente, ainda não conheci essa pessoa que conseguiu em 3 meses, tá? Você já conheceu alguma? Não, não, literalmente não. É que muita gente acaba falando, né, que eles querem vir aqui para o Canadá para ter essa imersão, para realmente buscar um avanço mais rápido do idioma. Mas você está aqui de prova, todas as outras pessoas que gravaram para falar sobre esse tema estão aqui de prova, eu estou aqui de prova, que realmente é muito difícil. Para você conseguir realmente um nível de fluência alto, você realmente vai ter que ter muito tempo de exposição, né? Disposição, de estudo, de, sabe, dedicação mesmo. E aí você começa a entender também que o que a gente achava que era fluência no Brasil é completamente diferente do que a gente descobre que é fluência aqui. Isso é muito engraçado. Porque isso, assim, é completamente diferente. Tem gente que chega aqui se achando completamente fluente e tem dificuldades. A gente, meu povo, que chega com zero. É uma caminhada, entendeu? E você precisa ter realmente muita dedicação e ser resiliente. Eu trabalhei 1 ano nessa vaga de que eu ficava muito no telefone. Não sei se você teve esse processo também, mas eu tinha pavor a telefone no começo, porque você perde a linguagem corporal, que ajuda muito você a entender o que está acontecendo, né? E aí o meu trabalho era basicamente telefone o tempo inteiro. E eu tinha que entender, eu era a pessoa responsável por escrever aquele relatório.
que ia ser baseado naquilo ali, que no final a gente ia decidir se a pessoa ia ter cobertura ou não. Então foi incrível, foi uma experiência muito maravilhosa. Eu fiquei 1 ano e mudou completamente minha capacidade de comunicação. E aí eu ainda trabalho com seguros hoje, mas eu trabalho com seguros de vida numa parte mais de vendas. Então eu me comunico mais com tipo corretores de seguros de vida. E é mais por e-mail, assim, tem pouquíssimo, sei lá, eu converso com 2, 3 pessoas no máximo num dia, enquanto na outra eu passava realmente das 8 da manhã às 7 da noite no telefone. Então agora é bem mais leve nesse sentido. E é isso, assim, me sinto. Se eu disser para você, você se sente 100% confortável, inglês é igual ao português? Não, não é. Então, Pois uhum. é justamente isso que eu ia te perguntar. Se hoje, analisando a Carol que chegou aqui no Canadá, lá em 2018, hoje nós estamos em 2022, quase caminhando para 2023, como que você se sente em relação ao idioma? Você se sente confortável? Olha, você sabe que foi a principal coisa que eu acho que eu aprendi nesse processo todo? Que tá muito tudo bem errar. Tá tudo bem errar, sabe? Tá tudo bem a sua pronúncia não ser perfeita. Ou você cometer um erro gramatical. Se a sua comunicação for efetiva, você atingiu o objetivo final. E aí eu não vou ser hipócrita em relação a isso. Não tá tudo bem você errar dessa forma em qualquer cargo aqui, tá? Eu acho que profissionalmente, quanto mais você vai subindo na sua carreira, mais se exige que você tenha uma capacidade de se comunicar de forma mais profissional, mais formal, que você consiga se colocar, se defender ideias, defender o seu time. Então, isso tudo envolve uma complexidade maior na comunicação. Então, hoje, eu tô numa zona de conforto muito grande, assim. Hoje eu consigo resolver absolutamente tudo da minha vida. Tudo que envolve minha rotina são coisas que eu cometo um erro ali, um erro aqui. Não faz problema, não tem um impacto nenhum, zero. Mas acho que são bem poucos, assim. Hoje eu realmente me sinto bem confortável, me sinto bem tranquila. Para vocabulários que eu conheça, para deixar isso claro. Porque, sei lá, se você for falar comigo sobre ferramentas, por exemplo, eu mal tô falando em português, em inglês, então não vai rolar. Mas, de uma forma geral, você aprende, por exemplo, como descrever as coisas. Então, ainda que você não tenha aquele vocabulário específico, você consegue descrever e tá tudo bem, você faria o mesmo em português. Mas não é a mesma coisa. E não sei quanto tempo vai demorar para ser a mesma coisa. O meu marido, eu comentei que ele fez 8 IELTS para passar no final, porque para a gente ter a nota, ele precisava fechar as provas. Então, o inglês dele precisava ser, assim, muito, muito bom. Já é uma prova difícil, fechar ela é um desafio, assim, realmente substancial. E ele não é confortável em inglês da mesma forma que ele é em português. Português é a língua que ele se sente mais confortável falando. Então eu acho que, não sei se um dia eu vou poder dizer que é a mesma coisa, mas hoje eu não me sinto assim ainda não. Você se sente assim? Não, boa pergunta, porque Então, porque eu cheguei aqui no Canadá em 2019. O meu nível, ele não era zerado, ele não era o básico. Eu até estudei no Brasil antes de chegar aqui no Canadá. Eu diria que o meu nível, ele era o B1. Tá? Às vezes, para ir numa loja, eu realmente pegava no Google Tradutor, eu escrevia a frase exata que eu queria falar no Google Tradutor e eu só repetia. Eu olhava a pronúncia, então eu repetia na loja. De tanto desconforto que eu sentia ao falar. E eu acho que muitas pessoas também se sentem dessa forma. Eu acho que a pior habilidade para a maioria das pessoas é o speaking. É você conseguir realmente falar, porque ler você entende, né? O contexto você vai embora, né? Agora o problema é o falar. Então, por isso que eu realmente faço aulas massivas de speaking com nativos para eu realmente pegar a fluência. Então, já faz mais de ano que eu tenho aulas todos os dias com nativos para realmente melhorar o meu nível de inglês. Eu sempre tenho também, o meu livro, ele não está aqui no escritório, mas eu sempre tenho o meu livro aqui, eu estou ouvindo podcasts todos os dias, pelo menos 2 horas de podcast. E assim,
A melhora no meu nível de inglês foi significativa. Foram 2 anos que eu realmente coloquei na minha cabeça que eu precisava melhorar o inglês e, assim, eu não trabalho em inglês como você, né, eu trabalho em português, na maioria das vezes. E antes de eu trabalhar nessa área, eu trabalhava como segurança, ou seja, zero comunicação. Eu apenas fazia a patrulha, do edifício. Então, realmente eu não esse contato com os nativos eu nunca tive no trabalho, mas eu tive que criar a minha própria imersão em casa, na minha zona de conforto aqui, para eu conseguir realmente alavancar o meu nível de inglês. Hoje, eu não me sinto 100% confortável quando eu me sinto confrontada. Como assim? Por exemplo, entrevistas de emprego. Porque você não sabe a pergunta que vai sair na entrevista de emprego, né? Então, assim, eu realmente não me sinto 100% confortável nesse tipo de ambiente, mas é isso que neste momento eu estou tentando melhorar, que independentemente da pergunta que apareça, que eu consiga defender o meu ponto de vista da minha forma, sabe? Obviamente que não vai ser como em português, mas pelo menos que seja da forma mais nativa possível. Pelo menos é isso que eu falo para os meus tutores. Nossa, mas isso é incrível, assim, eu acho que, principalmente se você não está trabalhando inglês, tentar ler, ouvir realmente podcast, colocar série só em inglês, isso foi uma coisa que me ajudou muito também. Além de falar inglês com o Erickson em casa, além de trabalhar em inglês, era só inglês tudo que eu consumia. Então eu lembro que uma época eu me afastei de qualquer canal do YouTube, por exemplo, que fosse em português, Instagram, tudo, assim, eu coloquei tudo em inglês, comecei a ouvir vários podcasts em inglês também, mas eu ainda me sinto, às vezes, com medo, e eu não sei se isso é só sobre inglês ou se isso é um pouco sobre cultura. Eu não sei se você já sentiu isso, mas eu acho que em algum ponto essas coisas se misturam um pouco. Deixa de ser sobre a sua capacidade de comunicação na língua e passa a ser sobre a sua capacidade de se expressar melhor dentro daquela situação, assim, considerando os aspectos culturais. Então, por exemplo, você falou de ser confrontada. Quando eu trabalhava com claims, né? Eu trabalhava com sinistros. Quando um cliente me ligava, tipo, gritando, chateadíssimo, porque uma coisa não tinha dado certo, ou então porque ele não ia ter cobertura para aquilo. Qual que é a melhor forma quais são as melhores palavras para usar naquele momento? Qual que é a melhor forma de acalmar aquela pessoa, né? Ou então, quando a gente tem hoje algum projeto específico que a gente tem 3 times brigando sobre andamentos diferentes daquele projeto, e você precisa tentar convencer que o andamento do seu projeto é melhor. Você precisa realmente tentar usar, assim, as melhores palavras possíveis, as palavras mais profissionais possíveis. E às vezes você está completamente irritado com aquela situação, porque foi uma conversa que você já teve 50 vezes, uma coisa que já estava resolvida, que não era para voltar mais ali. E aí você tá ali muito, muito, muito irritado. Eu sinto que às vezes eu fico assim, sabe? Às vezes as pessoas me acham direta demais no ambiente de trabalho, é um pouco curta e grossa demais. Então, não é mais só sobre a capacidade de comunicar o inglês, mas é a capacidade de se comunicar dentro daquela cultura. E aí, isso eu acho que torna tudo um pouco mais complexo, assim. Não sei se você já sentiu isso alguma vez. E olha só que interessante, que pela minha perspectiva, eu acho que os canadenses são diretos. Eles são extremamente diretos, pelo menos de acordo com a minha experiência, a grande parte dos canadenses que eu conheci, eles são bem diretos no que eles querem. Então, me surpreende bastante. Eles até costumam dizer que a minha personalidade, o meu estilo, ele é mais canadense, justamente pelo meu jeito de falar, de não enrolar e sim ir direto ao ponto. Isso eu escuto bastante. Então, não sei, no teu convívio, você convive mais com imigrantes ou com canadenses? Nos cargos de gestão, infelizmente, com mais canadenses do que com imigrantes ainda. E isso é muito interessante, assim, porque, enfim, existem esses feedbacks do lado francês do Canadá e do lado inglês do Canadá, e o que eles falam é que o francês é mais direto, a
a língua francesa, ela parece ser um pouco mais grosseira, assim, por ser mais direta, e que o inglês é uma língua, tipo, um pouco mais polite, um pouco mais indireta, assim. Então, que geralmente, quando você tem um francês que fala inglês, eles têm essa dificuldade maior na comunicação, porque um é mais direto que o outro. Eles comparam muito o pessoal de Ontário com o pessoal dos Estados Unidos, por exemplo. A gente tem um grande time nos Estados Unidos. Que geralmente os americanos também são mais diretos e menos polite do que os canadenses, assim, por exemplo, para dar um feedback. Não sei se você já ouviu falar alguma coisa sobre isso, mas que o canadense, ele dá uma volta para te dar aquele feedback. Ele vai, ele fala do bom, e aí no final você não sabe se é um feedback negativo, construtivo, ou se é uma coisa boa, fica aquela coisa meio não clara mesmo. Enquanto pro lado francês ou para os americanos é muito mais confortável para eles dizerem, cara, não tá bom não, viu? Refaz isso aí porque tá péssimo. Tipo, eu nunca vi um canadense falando assim, mas do lado inglês. O que eu escuto em relação que aqui muito se fala isso realmente sobre os canadenses e os americanos. É que tem muito canadense, o imigrante, enfim, que mora no Canadá, o canadense mesmo que trabalha para empresas americanas. Isso é muito comum aqui também. O que acontece? Que os americanos, eles são straightforward no business. Que tempo é dinheiro. Eu sou essa pessoa. Exato. Agora, já o canadense, ele é mais humano. Eu acho que é mais realmente da cultura americana com a cultura canadense, que elas são bem distintas mesmo, e eu acredito que isso acaba sendo visível no lado do business também. Ah, certamente. Uhum. Então, para a gente finalizar o vídeo, eu gostaria de te fazer uma última pergunta para quem está ali nos assistindo. Se você estivesse chegando hoje no Canadá, você teria mudado alguma coisa na sua história? Ou você tem algum conselho para quem está chegando aqui no Canadá, mas está chegando sem inglês? Olha, eu não teria mudado nada porque eu tenho certeza absoluta que eu fiz meu melhor com o que era possível naquele momento. Mas, assim, se você pode estudar inglês no Brasil, assim, quanto mais preparado você puder vir em todos os aspectos, vai facilitar a sua vida aqui. Você está vindo para o novo, você não sabe o que vai esperar. Então, dê o seu melhor para se preparar o máximo possível. E chegou aqui, seja flexível, se adapte, seja resiliente, entenda que é isso, assim. Você deixou a sua zona de conforto. Então, aprenda a viver fora da zona de conforto da melhor forma possível e faça paz com você mesmo no sentido de que você está fazendo o seu melhor, é o que dá para fazer naquele momento. A outra coisa também que eu acho que me prejudicou muito, a gente fala bastante sobre que o speaking é o mais difícil de ser desenvolvido, porque eu acho que vem muito com um pouco de vergonha mesmo de falar, o medo de falar errado, o constrangimento. E o que eu tento manter na cabeça hoje, né, que hoje eu estou aprendendo o francês, o que eu tento manter na cabeça hoje é assim, gente, ninguém está pagando as minhas contas. Eu não estou aqui pedindo favor para ninguém. Então, assim, vai, faz seu melhor, tenta, se errou, não tem problema. E vá. Quanto mais você fala, quanto mais você tenta realmente se comunicar na língua que você está aprendendo, mais rápida vai ser a sua evolução. Então, tenta deixar a vergonha de lado e faz seu melhor. Porque é isso, gente. Vai vir no seu nome quem paga você. Então, se joga. É exatamente isso, é exatamente isso. Eu concordo completamente com a Carol. O importante é você se comunicar. A sua mensagem, ela ser transmitida. Então, gostaria de agradecer enormemente a Carol por ter aceito o convite, né, de compartilhar um pouquinho da experiência dela. Eu confesso para vocês que a primeira vez que eu escutei a história da Carol, eu realmente fiquei surpresa, assim, não, todo mundo precisa ouvir a história da Carol, porque hoje, assim como ela falou, ela não apenas superou essa barreira do inglês, como também ela está estudando o francês, não é isso? Pois é. Achei que era pouco passar por tudo que eu passei com o inglês e agora a gente se mudou para Quebec City, que a língua principal aqui falada é o francês. E a gente fez o quê? Se mudou com 0 de francês, né, gente? Porque a primeira vez que o inglês foi bem legal e aí a gente resolveu passar isso com o francês de novo. E aí, mais uma vez, é você saber que vai ser difícil, é você saber que vão ter várias situações desafiadoras. Dessa vez, Erickson também não fala francês. Então, somos os dois aqui em casa tentando se virar.
E é muita dedicação, é muita disposição para a coisa dar errado e você tornar o que deu errado em certo. É muita foco mesmo, assim, em descomplicar as coisas. Porque se você ficar complicando demais, você não sai do lugar. Então é isso. Hoje a gente está estudando francês. E não sei quanto tempo vai demorar, não sei se vai demorar 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, mas o tempo que for demorar, a gente vai continuar esse tempo inteiro dando o nosso melhor, e é isso que importa. É isso mesmo, e eu espero que você que tenha assistido esse nosso vídeo, que você realmente tenha esse pensamento da Carol, que foi assim que ela superou a barreira do inglês e ela está superando a barreira do francês. Então eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, e se você gostou, já clica ali no botão do like. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, clica aqui no botão se inscrever, e do lado tem um sininho que, se você clicar nele, você vai ser alertado sempre que nós postarmos novos vídeos. Não é isso, Carol? Se inscreve aí, galera. O canal da Lúcia é maravilhoso, eu sempre indico, tá? Quem quer saber sobre coisas do Canadá, não tem como. Você tem tudo, de todas as províncias, todas as informações, um resumo maravilhoso, é ouro que tem nesse canal. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela participação de todos vocês e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!